Podes tentar mover montanhas, mudar a força dos traços e Val do Coa, ano após a polémica, 12 meses depois da decisão de suspender a construção da barragem. Thierry Aubry e Jorge Sampaio repetem uma viagem que já é uma rotina. Durante 1 hora, os dois arqueólogos percorrem 32 longos quilómetros. O destino é um lugar chamado Salto do Boi. Aqui, a poucos metros do leito do rio Coa, viveram há 20 mil anos pequenas comunidades de homens e mulheres. Dos 5 povoamentos já identificados, este é o mais importante. Aqui foi encontrado um pavimento, uma espécie de terraço criado pelo homem. Este tipo de construção é uma das primeiras obras arquitetónicas da história da humanidade. Neste momento, por exemplo, temos aqui o que chamamos um pavimento. Não é bem um pavimento, é uma acumulação de material de 6 blocos. Os blocos provêm de muito perto, mas, por exemplo, os 6 de quartzite, aqui temos uma plaquete de xisto, um 6 de granito, está aqui. Isto tudo foi trazido, não foi trazido de muito longe, mas foi trazido pelo menos dos níveis mais baixos do Coa, e só pode ser uma ação do homem. No Val do Coa foram descobertas no último ano 5 jazidas do Paleolítico Superior. Povoamentos que, segundo os arqueólogos, são mais uma prova da correta datação das gravuras. A 80 centímetros de profundidade do solo, o manancial de pedra lascada é imenso. Nos últimos 5 meses, foram encontrados inúmeros artefactos utilizados no dia-a-dia do homem do Paleolítico Superior. Cada um destes cortes é um poço de história. Quando uma pessoa vai crivar 5 centímetros de sedimento, vamos ter o mesmo volume de sedimento de terra que o sedimento de pedra que foram fabricados, que foram lascados pelo homem pré-histórico. Isto foi apenas a limpeza dos cortes, deu pouco material, mas normalmente dá muita quantidade de material, muita variedade de material. Achados que depois são analisados em trabalho de gabinete. É nesta sala que funciona o Parque Arqueológico do Val do Coa. 2/3 da pesquisa são feitos entre 4 paredes. Um trabalho minucioso onde os artefactos são desenhados, analisados e depois arquivados. Uma pessoa neste momento não está à procura de instrumento para ter instrumento bonito, para ter coisas para pôr nos museus. Isso não é o objetivo. É estudar as peças em pedra, que são as únicas conservadas. Aqui não temos ossos conservados. A partir destas peças em pedra, reconstituir como é que os homens, como é que viviam. E, sobretudo, a atividade mais importante era a caça. O relatório global sobre os achados no Val do Coa tem de ser entregue até ao final do ano.
É com base nesse documento que o governo vai decidir sobre o abandono definitivo da construção da barragem. Em fase de elaboração, as conclusões já podem ser conhecidas. Os arqueólogos vão confirmar a importância excepcional do vale no estudo da pré-história. É, neste momento, sem dúvida nenhuma, o maior conjunto de arte rupestre paleolítica conhecido em todo o mundo. Que a arte rupestre paleolítica já se sabia com base na análise dos próprios motivos, das próprias figuras desenhadas. Neste momento temos confirmação do povoamento do vale durante o Paleolítico Superior, também sob a forma de acampamentos de várias épocas do Paleolítico Superior. 8 da noite, no Vale do Coa. Apesar da importância dos povoamentos, as gravuras continuam a ser a coroa do Parque Arqueológico. A Ribeira de Piscos, na outra margem do rio, é uma das suas joias mais valiosas. Os estudos das gravuras são feitos durante a noite. É quando o sol se põe que os cavalos entrelaçados parecem saltar da rocha. A utilização de luz rasante permite uma análise mais detalhada da arte pré-histórica. Está no meio. Sim, está. Aqui ele procurou dar a ideia de volume, tendo esta zona lombar extremamente alongada, mas isto também é um pormenor estilístico, e aproveitando a própria superfície da rocha, que aqui é ligeiramente curva, para dar a ideia de volume, tornando o animal quase para ser visto em 3 dimensões. No Vale do Coa foram até o momento identificadas 178 rochas gravadas. Cada uma possui um número ainda indeterminado de gravuras correspondentes a vários períodos do Paleolítico Superior. 80 dessas rochas já foram estudadas, mudando assim o curso das teorias existentes sobre a pré-história. Há pouco falávamos, de facto, que a arte paleolítica, durante muitos anos, chamava-se a arte das grutas. Neste momento já não se pode dizer que a arte paleolítica é uma arte das grutas. Há, evidentemente, muita arte paleolítica no interior das grutas, mas a arte paleolítica, especialmente na Europa do Sul e na Península Ibérica, hoje tem que ser também pesquisada fora das grutas. E nestas zonas onde não existiam grutas e onde o homem paleolítico passou, com certeza que terá deixado outros sinais, enfim, da sua arte de ar livre. Não será fácil encontrar um complexo com a importância do Coa. Com certeza que estas coisas não acontecem todos os anos, mas o Coa está hoje para a arte paleolítica como esteve a descoberta de Altamira há cerca de um século. Do decalque sobressaem as formas grotescas do homem de Piscos. Em todo o mundo, só foram encontradas meia dúzia de representações humanas datadas do Paleolítico Superior. No Vale do Coa, este é um exemplar único e com características bem curiosas. Esta figura humana, que é uma figura escandalosamente fálica, como se vê, tem um falos ereto, portanto, está num ato ainda por cima de ejaculação. Provavelmente está, enfim, dentro de um ritual qualquer paleolítico, que está esplanado nesta rocha, estaria a fertilizar. Não uma mulher, porque não vemos aqui mulher nenhuma, embora já se tentasse ver se haveria aqui alguma outra figura, mas não existe. Com certeza que está, enfim, a fertilizar a terra, não sabemos o quê, mas é uma figura extremamente importante no contexto da arte do Coa. Ribeira de Piscos é um dos muitos alfinetes vermelhos da maquete do Vale. Cada um destes pontos assinala um lugar de interesse arqueológico.
Por escarpas de xisto e granito, acamparam, caçaram, procriaram e deixaram marcas várias civilizações da humanidade. Vem confirmar aquilo que já se sabia através das descobertas da arte, mas que agora se confirma através da descoberta de sítios arqueológicos, isto é, que o interior da Península Ibérica conheceu um povoamento importante durante o Paleolítico Superior, ao contrário do que muita gente defendeu até há relativamente pouco tempo. O governo espera ainda pelo relatório de João Zilhão para analisar a importância arqueológica do vale e decidir pelo abandono definitivo da barragem. Mas é como se já tivesse decidido. As infraestruturas que servem o parque avançam a bom ritmo. A sede em pleno coração de Vila Nova de Foscoa está em fase de acabamento e o primeiro centro de recepção para visitas em Castelo Melhor funciona em pleno. São 2h30 de uma tarde de sábado. Felisbela Rilho, acompanhada do filho, da irmã, de uma amiga da irmã, da mãe e de uma amiga da mãe, parte para uma visita guiada às gravuras de Penascosa. O grupo é de Palmela e está de passeio pelo norte do país. Eu venho um pouco na expectativa, eu penso que sim, porque deixa-me ver se é um grande núcleo de pinturas, se são 4 ou 5 pinturas, se como é. A discussão à volta da situação foi tão grande que nos realmente deixa ver como é. São naturais, não são naturais, como é que é? Tem muitos anos, não tem muitos anos? Claro, a expectativa cria-se. Desde o posto de recepção até ao local das gravuras, a viagem é de meia hora. Pelo meio foi feita uma paragem para apreciar mais detalhadamente a paisagem. Penascosa, como a maioria dos núcleos de gravuras, fica junto ao rio. Por uma dezena de rochas, espalham-se cavalos, bois e auroques desenhados há 20.000 anos. Imagens sobrepostas que por vezes obrigam a uma explicação mais detalhada da guia. Temos aqui o focinho, aqui a crina e vem o torso, como se estivesse próximo, muito da crina, não é? Depois temos o segundo movimento, em que temos, mantém-se a linha do ventre, as patas da frente, o peito, a mandíbula, focinho do cavalo, a crina. Desde a abertura oficial do parque, na primeira quinzena de agosto até 16 de novembro, as gravuras foram visitadas por 6.546 pessoas. Segundo o livro de sugestões e reclamações, na sua grande maioria ficaram satisfeitas com o que viram. Algumas protestam, ou porque os desenhos se viam muito mal, ou porque chegaram a Foscoa e faltavam lugares nos jipes do parque. 45 minutos depois da chegada a Penascosa, o nosso grupo termina a visita. Não fiquei nada decepcionada. Eu acho que bastava uma destas pedras para valer a pena preservar-los, porque acho que, de facto, vale a pena preservarmos o nosso património. Para o corrupio de visitas contribuíram as numerosas excursões escolares. O parque não as tem contabilizadas, mas semana sim, semana sim, chegam a Castelo Melhor autocarros cheios de alunos. E sabes como é que eles faziam aquilo? Sei, como diz que era com uma rocha muito dura e ou picotavam ou faziam assim na pedra. Tu gostas mais destas aulas de vir aqui ver isto ou de estar na sala de aula? Gosto mais de vir aqui ver isto. Na sala de aula o ambiente é de algum alvoroço. A presença da televisão desperta natural excitação nos alunos. Na sua maioria têm 13 e 14 anos e frequentam o 7º ano na escola C+S de Vila Nova de Foscoa. Esta é uma aula especial onde vai ser feito o balanço de uma visita às gravuras. O grupo de gravuras que nós visitamos faz parte das manifestações artísticas e religiosas do Homo sapiens sapiens. Ora bem, o que é que vocês viram neste núcleo? Doutora, também haviam lá pontinhos que eram feitos com pontas de sílex. Exatamente. Doutora, lá também na escola encontraram um bifaço. No meio daquilo. Vários instrumentos. Tudo o que a gente via sempre timbrado num papel, ali a 2 dimensões, sem podermos contactar, sentir na nossa mão, de repente foi tudo possível. Quer dizer, parece que saltámos para dentro de um livro da pré-história
E de repente esse livro envolveu-nos por completo. E nós demos por nós, tipo num filme de regresso ao passado, em que já não era com um livro que a gente ia à pré-história, mas era aqui, ao nosso lado, era ir aos núcleos de gravuras e sentirmos-nos como se estivéssemos há 20 mil anos atrás. A descoberta das gravuras teve grande impacto no meio estudantil de Foscoa. Nesta escola, o último ano letivo girou à volta do Paleolítico Superior. Depois das manifestações e dos slogans, o debate sobre a pré-história passou para dentro da escola. Eles puderam contactar não só com as gravuras em si, mas com todo o ambiente envolvente. O próprio rio que passa, a própria rocha em que eram gravadas, não é? E penso que tudo isso criou uma dinâmica nova, sobretudo nos alunos mais novos, porque são aqueles que dão o programa do Paleolítico. Laura Leocádio foi professora de História nos meses quentes da polémica. Penso que eles também ficaram bastante motivados para preservar um pouco o nosso passado histórico. Porque se nós perdermos esse passado, perdemos a nossa identidade. Um passado que, em Foscoa, se viveu intensamente no presente. Um ano após a suspensão da barragem, levantam-se vozes críticas à decisão governamental. O despedimento de cerca de 1000 trabalhadores refletiu-se de uma forma negativa no comércio da região, acabando por afetar todo o seu tecido económico. Como se vive hoje em Foscoa, é o tema para a segunda parte da reportagem. Até já. Da barragem. O turismo cultural das gravuras não trouxe até o momento grandes efeitos positivos. Prevendo esta situação, o Governo lançou em agosto o Plano de Desenvolvimento Integrado do COA. Mas por muito dinheiro que seja investido na região, muitos vão continuar a duvidar do valor dos achados arqueológicos. Na aldeia de Mochagata, os sinos ainda lamentam o fim da barragem. Os velhos sentados junto ao cruzeiro recordam histórias antigas de quando os moleiros matavam o tempo a escrever nas rochas. Para eles, as gravuras não passam de rabiscos. Sabe o que é isto? Era antigamente os rapazes a jogar o peão, aguçavam aqui os bicos dos peões e ver como elas estão aqui feitas. Então o senhor compara isso? Eu comparo, tal e qual. Mochagata é uma típica aldeia do interior de Portugal. As ruas desertas são estreitas e em pedra. As casas de traça tradicional misturam-se com os caixilhos de alumínio. Os rapazes novos partiram para o litoral, os mais arrojados para o estrangeiro. Os velhos presos ao amanho da terra ficaram a fazer número na estatística da desertificação. Do turismo das gravuras já ouviram falar, mas não acreditam. É que os jipes passam na aldeia, mas só deixam pó. Houve uma imigração bastante acentuada para a França, para a Suíça, etc., para a Europa, mais desenvolvida. E é claro, isto está despovoado. Há aqui meses de rapazitos que nem fazem nada, nem sabem fazer nada. Castelo melhora a imagem de Mochagata, fica a poucos quilómetros de um núcleo de gravuras. Apesar do posto de recepção já funcionar em pleno, para os moradores locais o turismo cultural não passa de uma miragem. Vê-se, mas não mata a sede. Ainda há 2 dias ou 3 teve aqui uma caminhonete de Bragança e ontem esteve cá outra e vêm muitas caminhonetes de todos os lados aqui a Castelo Melhor. Isso tem sido bom aí para a população ou não? Isto para aqui dá pouco resultado, porque eles vão todos para Foscoa, vão bem, alguns lá comem às vezes aí num cafezito que está aí aqui em cima, mas pouca despesa cá fazem.
O dia cai em Castelo Melhor, mas as queixas sobre a morte anunciada da barragem sobem de tom. O senhor veja, com uma barragem dessa, tornava-se aqui o clima mais fresco. Para as árvores, puxavam mais a atmosfera, porque nós aqui, nos nossos montes, são montes, mas não são subidos de muita altitude. Arvoredo não há nenhum, e como não há arvoredo, sempre a barragem nos puxava mais alguma coisa. Isso é sem dúvida alguma. E iria dar outros benefícios que eu não sei para o efeito dos benefícios que iria dar. Isto é que não sei, isto não vejo assim benefícios nenhum. Diogo Simão é uma figura típica de Castelo Melhor. Aos 64 anos, é um verdadeiro homem dos 7 instrumentos. Produz azeite, cultiva umas terras, cria abelhas, possui um táxi e explora um pequeno café. Este último negócio é uma espécie de barómetro da riqueza que as gravuras trouxeram à aldeia. Estou-lhe a dizer que eu tenho aí um cafezinho e, no entanto, ali não para ninguém. Às vezes enganam-se na saída, e batem lá a perguntar aos informes, não entra ali ninguém. Vão com uma embalagem, fugem, que não é brincadeira. Isto não. Nestas aldeias é voz corrente que o projeto da barragem ainda não foi abandonado. Ninguém quer acreditar que o gigante de cimento morreu. Da maneira que isto está, acredito que a barragem é feita. Segundo dizem que até ainda continua a trazer material para lá. Diz que ainda há dias apareceu um caminhão ali da Amarante, tinha carregado blocos para a barragem. Os caminhões passaram, mas não iam certamente para a barragem. No estaleiro encontram-se apenas 14 funcionários da Hidrorumo a desmontar os escritórios. Após a suspensão da barragem, decidida em dezembro do ano passado pelo governo, nada mais foi feito. Nem sequer as prometidas obras de consolidação. Não houve mais nada feito em Foscoa. O que se está a fazer neste momento é a tentativa de desmontar algumas instalações. Existem investimentos que foram lá feitos que só eram utilizáveis naquele local e naquele estaleiro. Provavelmente ficaram lá como também uma relíquia, como um monumento da história das indecisões deste governo. O governo prepara agora a construção de uma barragem alternativa. A localização escolhida é a Quinta das Laranjeiras, no Rio Sabor. O projeto ainda está no início, decorrendo neste momento o estudo de impacto ambiental. Na barragem do Coa foram investidos até à data da suspensão 19,5 milhões de contos. Ao consórcio construtor foram pagas indemnizações a rondar os 6 milhões. Mas o processo ainda não está concluído. A Hidrosorefam, atual ABB Hidro, negocia neste momento com a EDP as contrapartidas dos prejuízos sofridos. A barragem chegou a empregar 1000 trabalhadores. Com a suspensão da obra, muitos ficaram no desemprego. Houve pessoas que foram para lá a pensar que iam ter ali um futuro de trabalho e com a suspensão da barragem ficaram algumas pessoas sem saber bem o que é que haviam de fazer e sem trabalho, sem emprego, e é do trabalho e do emprego que vem o dinheiro para os alimentos, e aí houve pessoas que ficaram numa situação bastante delicada, como aliás se pôde verificar nas reportagens que foram feitas em tempos, quando foi o mini Conselho de Ministros realizado lá em Foscoa, que houve pessoas que em situação desesperada, completamente desesperada, porque tinham perdido a sua subsistência. Armando Ramalho é um desses casos. Aos 33 anos, é um homem perseguido pelo chamado progresso. Trabalhador numa oficina em Vilar Formoso, foi despedido com a abertura das fronteiras. Empregado como mecânico de caminhões na barragem, é despedido com o surgimento das gravuras.
Em todos os trabalhos que começo, tem que haver sempre um contra para me lixar a vida. Como é que se consegue viver assim? Tem que se apertar um bocado, aperta-se o cinto, falta para nós, mas não pode faltar para a filha. Não fazendo assim, não chegamos a lado nenhum. É que não dá para poupar na dinheiro. Chegar ao fim do mês e às vezes ainda custa chegar ao fim do mês. E eu depois, por ter pena dele, deixo eu muitas vezes de comer as coisas para ludar, para sustentar a filha e a mulher. Armando Ramalho tem uma filha de 4 anos e a mulher no desemprego. Durante este ano, a família tem vivido do seu magro subsídio de 36.420 escudos. Apesar das dificuldades, à lembrança vêm outros colegas que ficaram bem pior. Eu tive colegas que tinham 7 e 8 filhos, saíram e esses é que nem subsídio de desemprego tiveram. Porque trabalhavam à hora, não faziam descontos e eles, quando foram despedidos, até choravam. A maioria desses homens instalou-se em Foscoa durante a construção da barragem. Com a sua suspensão, fizeram as malas e abalaram da vila. Cerca de 1000 que aqui comiam, dormiam, cortavam o cabelo e frequentavam discotecas. Um ano depois da decisão governamental, o presidente da Câmara de Foscoa ainda não está convencido das vantagens da opção gravuras. Defensor da compatibilidade entre achados arqueológicos e barragem, António Gouveia garante que nestes últimos 12 meses a vila parou. Gastou-se o dinheiro das indemnizações, nas compensações e criou-se um vazio que nem criou emprego, criou-nos aqui problemas sociais que não foram metidos como medida de exceção que deviam ser considerados do rendimento nacional garantido e uma assistência ao desemprego pelo facto desta paragem brusca. Tem sido a Câmara que tem tido aguentado e que tem servido de colchão para esbater alguns inconvenientes sociais, económicos e culturais que se têm resolvido. Autarca de Foscoa há 14 anos, António Gouveia sente a vila deprimida. Diz que o tempo lhe veio dar razão. Vê-se com uma certa tristeza de que Foscoa está a ficar parado. Nota-se, ao contrário daquilo que fizeram crer, de que havia mais atividade comercial e que isto ia trazer um entusiasmo muito grande. Eu ouço os queixumes, portanto, do pequeno comércio, alguns trespassos, outros vendem-se, outros aflitos por compromissos que tomaram à espera do grande movimento e que não correspondem a essa mesma expectativa. Vejo durante o dia e à noite a vila parada. No centro de Foscoa existe uma rua só para peões. É aqui que se concentra a maioria do comércio tradicional da vila. Os lojistas investiram, endividaram-se para corresponder ao potencial mercado surgido com a barragem. O comércio está agora às moscas. Desde agosto, em que já há visitas organizadas, sentiu alguma melhoria já? Sim, uma pequena, porque também não se vê ainda muita gente, não é? Agora também é um tempo difícil porque, derivado ao inverno, toda a gente está para sair de casa para vir ver as gravuras, não é? Mas no tempo quente, portanto, notou-se que houve um melhoramento a nível comercial. Mas em comparação com quando estavam cá os trabalhadores, muito menos? Muito menos, sim. No Café Central, o prato do dia é agora ao fim da barragem. Os pregos no prato deixaram de ter saída. Nos tempos áureos da barragem, chegaram a servir-se 120 almoços. Agora não passam de 10. Eles podem dizer que as gravuras vão-nos a dar mais alguma coisa, mas de momento não estamos a ver nada. Quer dizer, estaremos a ver no verão e se calhar na Amendoeira em Flor, que é natural. Na Amendoeira em Flor, já mesmo antes de haver gravuras, teríamos cá muita gente, não é? Neste momento, olha, durante o dia, durante a manhã, durante a noite, o comércio está tudo às moscas. Portanto, pode-se ver que em Foscoa está uma crise total. Um dado confirmado pelo elevado número de trespassos anunciados nas páginas dos jornais locais. Os motivos apresentados são variados, mas na sua origem está certamente a decisão de suspender a barragem e a desmotivação dos comerciantes. O desafio os comerciantes e industriais de Foscoa é que não sejam apáticos, que avancem, que não estejam à espera que lhe levem o dinheiro à porta.
Muitos deles estão, enfim, estão incrédulos e estão à espera que realmente de ver como é que as coisas vão correr. Mas eu digo que os nossos comerciantes caíram numa apatia. Prevendo esta situação, o Governo criou o Plano de Desenvolvimento Integrado do Vale do Coa. O PROCOA, assim se chama, funciona desde agosto e tem ao seu dispor 25 milhões de contos para investir na região até ao final do século. No passado dia 29, aprovou os primeiros 48 projetos, 5 milhões e meio de contos, para criar cerca de 200 postos de trabalho nas mais variadas áreas. Turismo, restauração, empresas, pequenas empresas, produtos regionais, da amêndoa, do vinho, questões até da saúde, dos caminhos rurais, da agricultura, de pequenas empresas geradoras de trabalho, de emprego, de vitalidade, linhas de montagem e, obviamente, o que destaca um pouco, a restauração, que é bem precisa e é necessária nesta região. Entre os projetos aprovados estão uma estalagem, uma mini hídrica e várias obras de recuperação arquitetónica e paisagística. O PROCOA, dirigido pelo ex-presidente da Câmara de Miranda do Douro, dá agora os primeiros passos. Em 4 meses de vida, recebeu 130 candidaturas de particulares e entidades oficiais. Com financiamentos de 75%, o número de projetos candidatos não vai ficar por aqui. Estes 3 meses serviram para nos apresentar, para corrermos os 9 concelhos do PROCOA, irmos ao nível das freguesias, das associações, das câmaras municipais. Houve uma receptividade muito grande. Hoje, todas as pessoas aqui vêm questionar, perguntar que ideias, que projetos podem aqui apresentar. Temos a convicção que nos próximos 3 meses um lote de perto de mais 100 candidaturas vão ser apresentados. E é tudo ou nada, até ao fim. E é tudo ou nada, até ao fim. Seria errado, neste momento, estar já à espera que o impacto do parque tivesse transformado a economia da região. O impacto do parque e do turismo cultural que se pretende desenvolver em torno do parque e dos outros pontos de interesse patrimonial e cultural que existem na região é algo que se fará sentir a pouco e pouco. É um processo de longo prazo. Um longo prazo que muitos não parecem estar dispostos a esperar. Entre os defensores das gravuras, já se levantam vozes críticas ao funcionamento do PROCOA. Está-se a passar o ano inteiro e então esta fase de transição que eu lhe chamo fase cinzenta, está a ganhar, digamos assim, adeptos para os detratores do projeto das gravuras. Porquê? Porque houve uma transição, acho que demasiada. 12 meses após a suspensão da barragem, o fogo da polémica ainda continua aceso.